Vou aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Boa tarde, pessoal. Vou aguardar mais um pouquinho. Entrei um pouquinho antes para organizar direitinho. Bom, boa tarde. Estamos iniciando mais uma edição das Terças Tecnológicas Lives. Eu sou Luana Ribeiro, faço parte da equipe da Divisão de Comunicação do Instituto Nacional de Tecnologia. E marcando o mês da consciência negra, apresento a live sobre o tema A importância da biocatálise para a Agenda 2030. Quem vai bater esse papo com a gente será a analista Andreia Matos. Vou aqui. Ela solicitou. Gente. Oi, Andreia. Olá, boa tarde, Luana. Boa tarde, querida. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Uma saudação a essa instituição, a quem eu agora estou à disposição do trabalho, pela essa consciência, né, por essa celebração do mês da consciência negra. É um prazer, seja muito bem-vinda à nossa live, tá? E com certeza vai ser um sucesso. Bom, agora eu farei uma breve apresentação da Andreia para que possamos conhecê-la melhor. Andreia Matos é química com mestrado em Ciências de Alimentos, analista química da Embrapa, cedida ao INT desde abril de 2020. Dedicada à pesquisa com ênfase em química analítica, tem experiência nas articulações de rede de pesquisas, já tendo executado projetos entre o INT, a Embrapa, o CENPES, Centro de Pesquisas da Petrobras, o Centro de Pesquisas da Eletrobras, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, o Inmetro e o Instituto de Meteorologia holandês. Bom, antes de começarmos, eu quero lembrar que vocês podem fazer perguntas aqui no nosso Instagram, que nós abriremos um espaço e, dentro do possível, a Andréia estará respondendo. Tudo certo? Podemos começar, Andréia? Podemos sim, Então, ótimo. podemos sim. Então, para começar, por favor, nos explique o que é a Agenda 2030. Luana, para fazer essa resposta, eu creio que nesse momento em que a gente está com muitas informações, nós devemos nos ater ao que preconiza a ONU, a Organização das Nações Unidas, dentro do programa. A Agenda 2030, em setembro, só para a gente ter sempre essa linha histórica, em setembro de 2015, representantes de 193 Estados-membros se reuniram em Nova York com o objetivo de traçar metas para a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensão. Essa é de extrema necessidade que a gente faça, que a gente se atente para que os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, esses 17 objetivos que foram estabelecidos nessa reunião, eles são fruto, eles são acúmulos de uma organização programática da humanidade desde 1987. Em 1987 foi publicado o Nosso Futuro Comum. Nesse relatório já se tinha a expectativa de atingir o direito à alimentação e à saúde e à água
a todos os povos no mundo. Para isso, o nosso sistema produtivo, né, o nosso sistema, o que a gente tem no nosso dia a dia, precisava, como vem sofrendo, algumas modificações. E essas modificações foram estabelecidas nesses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nesses 17 ODS, que assim a gente chama, com as 169 metas. Né? Metas é aquilo que a gente vai fazer, que está programado dentro de um cronograma. Né? A gente não deve deixar se perder nesse tempo histórico que a gente teve os ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a Agenda 21, tudo isso, todo esse arcabouço nos trouxe até aqui, nesse momento que a gente está, e discutindo a importância da biocatálise para a Agenda 2030, né, para esses ODS. Perfeito, Andréia, muito obrigada. Como e quais os ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que a biocatálise impacta diretamente? Olha, para a gente responder isso, a gente vai precisar fazer uma breve leitura, e eu vou ler realmente o que está preconizado. Os 17 ODS, eles são integrados, indivisíveis e mesclam de forma equilibrada as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a economia, social e o ambiente. Então, esses três que a gente não deve chamar de pilares, mas esses 3 círculos, né, que têm a capacidade de se mesclarem, né? Essa capacidade que vou até falar de uma molécula que a gente vai tratar mais à frente, que é a molécula do DNA, né? Que é a molécula da vida, de ter aquela forma, a forma espiralada de uma molécula de DNA. Entendeu? Então, nessa espiral, foi-se estabelecido alguns princípios para a humanidade, que são as pessoas, o respeito às pessoas, como essas pessoas vão estar daqui para frente, de 2015 até 2030. O que a gente espera? O planeta, o estabelecimento da prosperidade, e da prosperidade não a ver com a questão da riqueza através do consumo, da prosperidade, mas sim da saúde, do direito à água, do direito à moradia, do direito a um sistema, um processo produtivo que utilize uma energia que não esgote a natureza. Então, é dentro dessa perspectiva que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis foram estabelecidos. E eles são a erradicação da pobreza, o número 1. O número 2, a fome zero e agricultura sustentável. O 3, saúde e bem-estar. 4, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero. 6, água potável e saneamento. 7, energia sustentável e limpa. 8, trabalho decente e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades, comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsável. 13, ação contra a mudança do clima. 14, vida na água. 15, vida terrestre. 16, paz, justiça e instituições eficazes. 17, parcerias globais. Então, esses são os 17 objetivos. É longo, é cansativo a leitura deles todos, sim. Mas como a gente está aqui falando para um público amplo, é necessário que a gente coloque a dimensão dessa agenda global que foi estabelecida ao longo desses 33 anos para a humanidade. E o nosso país é um país que tem esse compromisso.
esse compromisso com essa Agenda 2030, e por isso que a gente está aqui agora. Aí, como você me perguntou, como é que a biocatálise impacta, né? Qual é a aderência da biocatálise? O que a biocatálise tem a ver com os ODS? Para falar sobre isso, eu vou ter que falar primeiro para o nosso público, porque nem todos podem ser químicos, né? A gente pode estar falando para um público variado, a gente tem que remeter à catálise. A etimologia da palavra catálise. A palavra catálise fora do ambiente químico, né? Que é catalisar, estimular, incentivar, promover. Aí, trazendo a catálise para dentro da química, para dentro da engenharia química, né? Que é nessa proposta que a biocatálise se coloca, é nesse contexto que ela se coloca, eu vou fazer uma saudação ao Dr. Marco Fraga, né? Esse nosso brilhante pesquisador, e vou pedir licença também a todo o grupo de catálise, que é um grupo de reconhecimento, com reconhecimento nacional e internacional do IMT, para sintetizar aqui para o nosso público o que é a catálise. É a adição de uma substância no meio reacional que tem por finalidade acelerar ou promover a reação. Que meio reacional é esse? Nós temos um produto, a gente quer produzir. Para isso, nós temos os reagentes. A gente coloca 2 reagentes para ter um produto só. Os catalisadores, eles têm essa função, aceleram essa reação. Ou, muitas das vezes, eles promovem essa reação, eles promovem que a gente tenha esse produto. Então, quando a gente adiciona o prefixo bio nesse conceito, a biocatálise, significa dizer que essas substâncias são moléculas, e muitas das vezes macromoléculas, e essas macromoléculas são chamadas de enzimas. Tá? E essas enzimas, elas são elas que são as responsáveis pelas reações biológicas. Logo, elas são as responsáveis pelas reações da vida. Então, é nesse contexto, é isso que é a biocatálise. Eu precisava fazer essa introdução para quem está nos assistindo entenda o que é a biocatálise. E essa biocatálise, ela é tão realizada pela humanidade que aqui os povos originários, para dar um exemplo, os povos originários já foi descrito por Jean Delery em 1578 a bebida cauim. A bebida cauim, ela era produzida pelas mulheres indígenas através da mastigação da mandioca cozida. Essa mandioca cozida era posta em vasilhames de cerâmica, em cumbucas de cerâmica, e elas cuspiam. E dali era produzido o cauim, que é uma bebida com teor alcoólico próximo a uma cerveja leve. Então, ali já estava tendo uma reação produzida pelo homem, uma modificação produzida pelo homem, né? Pelos agentes, pelos povos originários, e isso em diversas culturas do mundo. Os japoneses com arroz, os portugueses com a bagaça. Então, isso, durante diversos locais, isso era produzido. E o que é esse cuspe, a saliva? O que é a nossa saliva? A saliva é um fluido biológico que tem uma composição extremamente complexa, porque tem minerais, eletrólitos, tampões, enzimas, imunoglobinas, mucinas. Então, assim, nossa, a minha saliva tem isso e isso. Nós somos essa produção química, né? Nós somos esse laboratório aqui, essa máquina produtora de moléculas. E dentro dessas moléculas tinha lá a pitialase, que é a amilase salivar, que pegava os açúcares fermentáveis, porque nem a mandioca não tinha esses açúcares fermentáveis, essa amilase ela fazia a inversão. Olha só quanto conhecimento a gente foi tendo, e esse conhecimento já era estabelecido de muitos tempos. Então, para
terminar aqui por conta do nosso tempo, a biocatálise é isso. Ela utiliza enzimas ou catalisadores biológicos para a síntese da produção química, oferecendo uma catálise seletiva, porque você vai produzir exatamente aquilo que você quer, segura e sustentável. Aí você me pergunta, Luana, a biocatálise então fechou. Se o desenvolvimento é sustentável e a biocatálise ela vai substituir todos os processos produtivos? Não, isso é uma transição. Isso é uma transição que a gente vai passar, é uma transição que diversos países no mundo já estão, já fizeram essa introdução. Nós temos muitos produtos que nós consumimos hoje, já são frutos desse processo produtivo. E qual é, até agora eu não falei, né, qual é a relação dela com os ODS. E como eu falei, o álcool, né, produzido pela indígena aqui, pelo povo originário, ele está na nossa cultura. Então, a nossa matriz energética, a matriz energética brasileira, é uma matriz energética que totalmente já atende os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A nossa matriz energética, de acordo com o Ministério de Minas e Energia, em 2019, 46% da energia consumida no Brasil já vem da energia renovável. Ótimo. E desses 46%, 39% é o álcool. É o álcool combustível, aquele álcool que veio da evolução científica e tecnológica desde os nossos povos originários. Veio com a adaptação da nossa cana, com o uso das invertases para a produção desses açúcares fermentescíveis. Então, o que a gente precisa entender aqui no Brasil? O primeiro ODS, que aí aproxima muito da história do INT, porque o INT ano que vem faz 100 anos, e o motor a álcool também passou por esse prédio, né? A construção do motor a álcool, vem daí o Objetivo de Desenvolvimento 7, o energia acessível e limpa. Assegurar acesso universal, confiável e moderno e a preços acessíveis de toda a energia. Então, isso nos remete a uma publicação da doutora Viridiana, a nossa coordenadora da biocatálise, né? A biocatálise que agora está lá no regimento interno do INT, né? É importantíssimo que a gente esteja agora com essa visibilidade aqui hoje conversando, né? Duas mulheres negras conversando sobre o tema. A doutora Viridiana, ela publicou um artigo de revisão em 2010 que, na conclusão do artigo, ela já dizia: as fontes de energia serão domésticas e proporcionarão segurança de abastecimento. Então, isso você vê 5 anos antes do estabelecimento da meta, nós já tínhamos essa previsão nos nossos artigos de revisão. Legal, né? Então, é um dos artigos mais acessados da doutora Viridiana, que tem um currículo muito bom, mas é um dos artigos mais acessados por isso. Um outro objetivo que a gente também encontra, é o trabalho decente e o crescimento econômico. Como eu sou da Embrapa, né? Eu sou concursada da Embrapa, eu vivi durante 14 anos aquele ambiente da agricultura, do desenvolvimento. A Embrapa é uma empresa de ponta, a Embrapa é responsável pela nossa segurança alimentar e por 1/4 da segurança alimentar mundial. E dentre o universo de pesquisadores e trabalhadores que a Embrapa tem essa questão da agricultura 4.0. Ela está aí. O emprego no campo vai diminuir. Outra conclusão que também já tinha nesse artigo é proporcionar o emprego tão necessário nas áreas rurais. O que é isso? Esses açúcares fermentescíveis que eu falei, que a biocatálise pode ter e que pode produzir a energia, e essa energia que é muito deslocada, porque parte da nossa energia ela é da hidrelétrica e parte da nossa energia ela é fóssil. O custo de transmissão dessa energia ele é muito elevado. Então, como a gente tem uma distribuição geográfica
do nosso setor produtivo, tanto agrícola quanto da indústria agroalimentar, nós temos diversos resíduos que são fontes baratas, são fáceis, André, então por que a gente não faz? Não, não são fáceis, não são fáceis de acessar, precisam de pré-tratamento, mas esses pré-tratamentos também são realizados. Precisa dessa integração entre a catálise e a biocatálise na forma de montar uma estrutura, uma engrenagem que a gente possa seguir de forma do que os engenheiros de produção chamam dessa economia circular. Então não é simples, mas sendo que mais uma meta física, mais uma meta que a biocatálise tem total aderência e que já estava previsto em nossos artigos de revisão e que, ao longo desse tempo, a gente foram feitas diversas pesquisas, prêmios, o INT teve na produção de lipases, com as hidrogenases, com o uso de resíduos do açaí. Então, essa é a aderência, e já exemplificando, da nossa atividade, da atividade do Instituto Nacional de Tecnologia, através da biocatálise, né, para o desenvolvimento sustentável. Além disso, eu estou falando muito, se eu estiver falando muito, se tiver pergunta, alguma coisa, você pode fazer, porque eu falo demais. Além disso, nós temos outros ODS que são extremamente importantes. O ODS 12, que é o consumo e produção responsável. Esse ODS, ele nos abre a possibilidade de ter uma frente de captação de recursos internacionais, com vista à nossa expertise, com vista às enzimas que nós trabalhamos e com vistas ao combo, né? Ao combo não só de açúcares, mas de outras moléculas também que podem fazer parte da fermentação, que o Brasil tem. Entendeu? Então, eu vou tirar até o INT como sendo uma instituição nacional, fora dessa célula do Rio de Janeiro, mas olhando para todo o Brasil. Tá? E essas enzimas, e também dentro do consumo e produção responsável, uma questão muito importante são as enzimas de degradação. São as enzimas que podem auxiliar as indústrias nos seus rejeitos industriais. Nós temos, o Rio de Janeiro, ele é um estado que tem uma configuração de distribuição de uso de água muito diferente do resto do país. 43% da nossa água é para uso doméstico, os outros 43% para uso industrial e apenas 13% é para uso agrícola. O Rio de Janeiro não é um estado vocacionado para a agricultura. Não que ele não tenha possibilidade, mas ele não está vocacionado dentro da nossa estrutura econômica que a gente tem hoje. Então, muitos rios precisam ser recuperados, muitos afluentes precisam ser recuperados, muitos processos industriais precisam ser avaliados. Então, aí entra as nossas enzimas de degradação. Tá bom? Perfeito, Andréia. Vamos para mais uma pergunta? Sim. Porque nosso tempo está um pouquinho apertado já. Tá bom, querida? Ai, desculpa. Não, imagina, é ótimo. Você está esclarecendo muito bem, mas é que o nosso tempo que é apertadinho mesmo, tá bom? Então, Andréia, quais são os parceiros do INT nessa linha de pesquisa? Então, como eu estava falando, quando eu falei que o Brasil, o INT, olhando para o Brasil, já pode auxiliar, já pode ser uma engrenagem, né? Já pode ser um nucleotídeo, já pode ser... A gente pode utilizar o termo que a gente quiser para a promoção dessa biocatálise. Isso não se faz sozinho, tá? Não existe a possibilidade. Então, a biocatálise do INT já tem estabelecido parcerias com a UFRJ, com a Fiocruz, com a Embrapa, com a Universidade de La Frontera do Chile, com a Universidade de Lund na Suécia, e nós estamos em construção de 2 parcerias que serão extremamente importantes para ésteres, né?
que é com a Bélgica, e biogás com a Suécia. Perfeito, muito obrigada. Então, Andréia, você participou de um projeto para a produção biológica de hidrogênio, né? Você poderia falar sobre a importância de projetos como esse para a questão da sustentabilidade? Isso é mais um exemplo que a gente vai dar, né? Que esse hidrogênio biológico, ele é oriundo dos micro-organismos, eles expressam, né? Porque isso foi uma coisa que a gente não falou, que eu pulei. Da onde vêm essas enzimas maravilhosas que a gente utiliza? Essas enzimas, elas podem vir de animal, de origem animal, vegetal ou microbiana. 80% das enzimas que são utilizadas, elas são de origem microbiana. E quando eu estive, porque é um retorno que eu estou tendo ao INT, quando eu estive numa outra temporada no Instituto Nacional de Tecnologia, eu integrava a divisão de energia, a quem eu mando um beijo muito grande para todos os meus colegas que estejam assistindo. E nessa divisão de energia, a gente teve a possibilidade de realizar um projeto que foi análise da conformidade de gases combustíveis. A análise da conformidade é da produção ao consumidor. Como é que estão esses gases? Né? Então, a gente trabalhou com gás natural, a gente trabalhou com GLP, e a doutora Viridiana generosamente se colocou à disposição para integrar o projeto na área do biogás. E esse biogás, ele era um biogás oriundo a cepa, né? As enzimas atuam, porque veio uma rodinha aqui, eu achei que eu tinha caído, Não, que atuam na etapa de oxidação do hidrogênio, né, para a produção desse gás, desse hidrogênio biológico. Ele vinha do lodo de esgoto. Aí se abre um leque para pesquisa. Aí como a gente vai usar esse lodo de esgoto? Quais os pré-tratamentos que a gente vai fazer com esse lodo de esgoto para superexpressar essas enzimas? Aí a gente eu tive a felicidade, né, de participar desse projeto na minha transição quando eu passei no concurso em 2006 para a Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária. Perfeito. Andréia, quais os desafios técnicos e científicos para a biocatálise até 2030? Essa é uma pergunta que inspira, que faz a gente respirar e transpirar. Né? Eu tô super nervosa e emocionada, porque todo mundo que me conhece sabe, eu estou super nervosa e emocionada. No meio dessa pandemia, né, que a gente se instalou, a gente teve a oportunidade de fazer diversos cursos, mudou paradigmaticamente o nosso modo de vida. E assistindo um curso da doutora Cíntia Milagre, que é professora da Unesp de Botucatu, ela apresentou, através de um artigo da Chemical Society, o mercado global das enzimas. 70% das enzimas produzidas no mundo vem de 3 empresas. Então, 3 empresas detêm esse mercado. As enzimas, como a gente já estava falando, elas são utilizadas, né, em diversos produtos que a gente não tem conhecimento que usa, mas elas são amplamente adotadas na indústria de alimentos e bebidas, na indústria farmacêutica e nas indústrias de produtos domésticos, produtos de cuidados do lar. E também na área de pesquisa e desenvolvimento em biotecnologia e de biocombustíveis. Né? Esses são os grandes setores. Há uma estimativa que em 2024 circule nessa economia 17,5 bilhões de dólares. Cabe ressaltar que em 2005 esse mercado
assumiu 8,18 bilhões de dólares. Então, é um crescimento, é uma potencialidade muito grande, né? Não tem nem como mudar. É de uma potencialidade muito grande. E por que que a gente e o que que a gente tem que fazer para o Brasil, né? Para a sociedade brasileira, para o mercado brasileiro se apropriar dessa expansão, dessa capacidade expansiva da economia, né? Da chamada bioeconomia? O que que a gente precisa ter? A gente precisa ter uma mudança de postura, né? Aí, nisso, para eu responder essa pergunta, eu conversei com os meus colegas, com a doutora Veridiana, com o Ronaldo, a quem eu agradeço, a recepção, o acolhimento. A doutora Ayla, ela está de licença maternidade, então eu já mando um beijo daqui, desse momento. Mas eu conversei com eles dois e a doutora Veridiana, ela expressou uma preocupação que é uma preocupação que todos devemos ter. A indústria brasileira da química, a indústria química, sempre foi deficitária na nossa balança comercial. Nós importamos muitos produtos químicos. Muitos produtos químicos. Uma oportunidade que nós teríamos é de trazer esses insumos químicos renováveis, né, dessa produção renovável, estabelecendo em locos, territorialmente, de acordo com o que se tem disponível, com tipo, que açúcar, que base de açúcares nós temos aqui, que base de resíduos de óleo nós temos aqui, localmente, para desenvolver, aí cabe o desenvolvimento territorial do país. Perfeito, Andréia. Então, nós vamos para as perguntas do público, para não ficar tão apertadinho para a gente finalizar, tá bom? Tá bom, querida. Tá bom. Nós temos uma pergunta aqui. O INT tem projetos com etanol de segunda e terceira gerações? Enviado por Amanda Oliveira. Tem sim. O de segunda geração tem essa expertise do segunda geração, terceira geração, não. Tá ótimo. Bom, só tivemos essa pergunta mesmo. Você quer deixar, então, o seu e-mail para que possam mandar mais perguntas, orientações? Posso sim. Quanto tempo a gente ainda tem, Luana? Uns 8 minutinhos. Ah, então tá bom. Então, olha só, como a gente não tem mais perguntas, eu falo com a Amanda, nós temos expertise sim, na questão da produção de etanol de segunda geração, sendo que eu gostaria de complementar a última pergunta do cenário, porque a gente necessita, isso é muito importante para quem está nos assistindo, o que nós necessitamos, né, que foi uma contribuição muito valorosa do engenheiro Ronaldo, que a gente precisa do escalonamento das nossas tecnologias. Todo esse público, todas essas parcerias que eu falei, que nós temos, são com grupos técnicos científicos muito bem estabelecidos no Brasil para o mundo, para o Brasil e para o mundo. Então, a possibilidade, nós precisamos desse investimento do setor, da indústria, nós precisávamos, quem é mais antigo vai entender, nós precisávamos de ter aquele grupo que lançou a indústria química lá, de produção de solvente, na década de 70, de novo no Brasil. Entendeu? Porque a própria Abiquim já vê que isso é importante, a gente tem essa possibilidade. Então, a gente precisa de mais espaços desse aqui para mostrar as nossas... Como eu falei assim, lembra quando eu falei da nossa produção, avaliação de conformidade, né, dos nossos produtos? Para mostrar o que a gente já tem na prateleira. Com certeza, muito importante. Entendeu? Então, a gente pode, com o que a gente tem na prateleira, a gente já pode promover, fazer essa mudança nessa balança comercial, tá? E se eu puder mandar um abraço, Luana, eu gostaria de mandar um abraço para quem foi minha orientadora, que muito
potencializou, porque, como você falou, eu sou uma pessoa da química analítica. A química analítica é aquela química chata, aquela pessoa chata que fala assim, não, isso aqui eu não vou poder analisar não para você, principalmente no processo produtivo. Entendeu? É aquela Sim. pessoa que coloca uma opção de barreira, que gasta dinheiro à beça, entendeu? Que os equipamentos são caros, os reagentes são caros, é tudo caro, e para dar um número de volta. Mas esse número é o número que entra no processo produtivo, que entra no sistema econômico, que vai dar valor àquela mercadoria. Então, eu gostaria de mandar um abraço para a doutora Clarissa Perrone, tá bom? Que foi uma pessoa muito importante na minha vida e aí no Instituto, que eu infelizmente ainda não pude voltar por conta do momento que nós estamos vivendo. Isso. Eu até vou pedir, eu ia pedir para você fazer suas considerações finais. As Ainda tem minhas um pouquinho. considerações finais, olha, a minha Isso. saudação final vai ser falando que nós precisamos ter a perspectiva, e para 2030, para esses 10 anos, tá? Que a gente tenha uma quimera enzimática. Perfeito. A possibilidade da produção de micro-organismos recombinantes, para termos enzimas mutantes, para corrigirmos alguns processos que o homem veio acumulando, como é o caso da PETase, né, que é a enzima que degrada os frascos PET, né, as garrafas PETs, que é de polietileno terefitalato, que tanto deixam feia a nossa cidade, os nossos rios, mas a gente já tem aí a PETase, que também é expressão do Instituto de Química da Unicamp, com diversos organismos internacionais, universidades, e nós estamos aí. A gente produziu uma bactéria que come os plásticos. Então, essa quimera, né, esse sonho, ou próprio remetendo à mitologia grega, um ser com cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de cobra, que é assim que uma proteína, que uma enzima é muito complexa, é uma macromolécula muito complexa, entendeu? Que a gente não consegue falar em tão pouco tempo, mas eu agradeço a oportunidade, Luana. E essa enzima, isso eu peço porque a gente tem que proteger a água. E isso é o objetivo 6. É o objetivo 6 do desenvolvimento sustentável. Água potável e saneamento. Água potável para todos. Então, as nossas enzimas degradadoras, elas também têm uma ação muito nisso, mas nós precisamos produzir esses micro-organismos, nós temos essas enzimas mutantes, mas com responsabilidade. Porque a gente só precisa degradar aquilo que o homem produziu. Porque a gente também não pode sair produzindo enzimas que venham trazer prejuízos para a gente. Então, meu e-mail é andrea.matos@int.gov.br. Bom, então, em nome da Divisão de Comunicação do INT, eu agradeço muito, Andréia, sua participação, sua disponibilidade. Com certeza, você agregou um conhecimento incrível para todos nós. Tá bom, querida? Obrigada, Muito obrigada Luana. mesmo. Um prazer em te conhecer e um beijo, um abraço para todo mundo. Igualmente. E eu aproveito para avisá-los que a nossa próxima live será no dia 8 de dezembro. Obrigada a todos pela presença e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.